aí, aqui é Gi Carvalho e esse é o canal Trajetória Trader. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, já se inscreva agora e não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações. Vamos falar do mini índice hoje, qual foi o comportamento dele, foi um dia tranquilo de se operar. Eu sei que tem muitas pessoas que acham que o operacional não funciona, porque não sabem operar, não sabem analisar. E eu quase que diariamente eu gravo os vídeos para tentar esclarecer isso para as pessoas, mas tem gente que tem muita dificuldade ou de fato esse operacional não faz sentido para elas e realmente, se elas não sabem, não tem por que ficar insistindo em algo que elas não veem sentido em fazer. Vamos lá falar do dia de hoje aqui no mini índice. O mercado abriu sem gap, trabalhando aqui grudadinho nas médias. Ele fez um primeiro movimento de queda, mas foi aquele movimento imediato da abertura. Logo na sequência ele iniciou um movimento de alta já na cara do pivô. É extremamente arriscado fazer essa primeira entrada, porque eu tenho a média de 200, apesar que no 11 ela é um pouquinho menos relevante. Mas eu tenho os pivôs, que é onde mora o perigo, então a gente tem que analisar isso. Qual que é o comportamento ideal? Ideal, não fazer essa entrada. Entender se o mercado, por exemplo, vai fazer um movimento descendente para continuar o movimento de queda, ou se ele vai começar a fazer um movimento ascendente. Então, fazer a entrada nesse primeiro cruzamento não fazia sentido. Ele subiu, bateu no pivô e voltou. As médias estavam totalmente grudadas aqui, porque o range foi muito curtinho, então a média fica flat, é natural, não tem jeito. Logo, faz um cruzamento para baixo de novo, que também, ao meu ponto de vista, era arriscado, porém, pode ter pessoas que fizeram essa entrada, mas se você olha, por exemplo, as médias estavam para cima, o estocástico estava para cima, não fazia sentido tentar vender nesse momento. Aí é claro que quando ele cruza para alta de novo, você já fica naquela situação. E aí? Entro, não entro? É bom? Eu sugiro que fique fora. Não está seguro, é uma entrada arriscada? Não faça. A não ser que para você esteja dentro do seu gerenciamento, seja tranquilo. Se você analisa fundo, aqui ele passou a fazer fundo mais alto. Então, seria uma possibilidade de fazer a análise dessa entrada analisando isso. Mas, se a gente for analisar a forma mais segura, era não fazer essa entrada no 11R e, se você tem gerenciamento, confirmar se esse movimento se concretizou em rencos maiores. Caso contrário, ficar fora ou esperar uma oportunidade de pullback. Isso é operar de forma mais conservadora. Quer ser mais assertivo, você vai ser mais conservador. Nesse momento, quando dá o cruzamento, ele ainda estava grudado na média de 21 do macro. Então, você não tem certeza ainda se a tendência é de alta ou não, se o macro está comprador ou está vendedor. Por isso que é mais interessante esperar esse movimento acontecer para fazer a entrada num ponto mais seguro. Depois disso, o mercado fez um movimento de alta, ficou aqui consolidado, sem saber para onde ir, aquela coisa toda. Deu entrada de pullback aqui. Eu só considero esse aqui como uma possibilidade de pullbacks, demais não, vocês sabem, eu não opero pullback nos rencos curtos e ainda mais se não buscar pelo menos a média de 21. Logo na sequência, cruzamento de baixa. Eu tô vindo de topos ascendentes, cruzamento de queda extremamente arriscado. Estocástico da condição. Macro tá como? Comprador. Se você vender, você corre risco. O cruzamento acontece na cara do pivô, na cara da 200, na cara da 21. É seguro fazer essa entrada? Não, eu não faria essa entrada. Aqui, vamos olhar quanto que o preço andou. Ele foi contra, estopou. Depois ele caiu, mas bateu aqui e voltou. Então, aquilo que eu falei. É fácil identificar. É fácil porque é engenheiro de obra pronta, gráfico parado. Não, eu não entrei. Por que eu não entrei? Porque eu analiso. Então, o que vocês precisam aprender é analisar o movimento. É parar de só porque cruzou aí. Cruzou eu vou. Então, dá muito erro. Sabe? É um mínimo de análise. Igual, teve outro dia um debate lá no grupo do Telegram, que os cruzamentos sempre voltam antes disso. Não é sempre, não existe regra. Esse aqui ele foi. Isso aqui foi um cruzamento, esse aqui foi outro. Esse aqui é o terceiro. Esse aqui voltou. Esse foi direto. Então, você vai ter todas as duas situações várias vezes. Então, não tem padrão, nem para um lado, nem para o outro. Então, tem que analisar o movimento do preço. Tá fazendo movimento ascendente? Eu vou procurar compra. Tá fazendo movimento descendente? Eu vou procurar venda. Simples assim. E vou analisar o contexto. O macro tá comprador, tá vendedor, para você ter mais segurança.
Isso é o mínimo. Fazendo isso, eu acho muito difícil você terminar o seu dia perdedor. A não ser que você... eu só posso fazer um trade por dia. Aí é complicado, porque se você entra em um, dá stop, você não pode fazer mais nada. Mas depois ele cruzou para alta, um cruzamento favorável, porque estava a favor do macro, estava acima dos indicadores mais relevantes. Então era uma entrada mais segura. Gi, mas o estocástico não estava dando condições. Sim, por que o estocástico não está dando condições? Ele é um oscilador de momento. Se o preço não está oscilando, se ele não está subindo e caindo, o indicador não vai fazer esse movimento. Você está numa tendência forte, ele vai se manter na parte alta. Então, cabe a você analisar o movimento do preço. Movimentos ascendentes. Então, me favorece fazer compras. E aí, aqui deu a compra. Depois ele ficou aqui sambando de novo entre as médias, ameaçou subir de novo e fez um cruzamento de queda. Esse cruzamento de queda acontece num momento muito enroscado. Enroscado por quê? De novo, os indicadores estavam abaixo, continua indicando uma tendência compradora. Ele cruza fazendo um box de alta, então não se entra na venda num box de alta, obviamente. Então você teria que entrar no box seguinte, caso fizesse a sua análise e achasse interessante fazer essa venda. Eu não achei. Por que eu não achei? Eu estava vindo de um movimento ascendente. Poderia ser só um respiro do mercado para continuar subindo, ainda mais quando a gente analisa o horário. Então, extremamente arriscado fazer essa venda. Quem entrou no ponto certo, sem analisar os problemas ou o que poderia impactar, ou simplesmente é mais arrojado e dane-se os outros indicadores, não, teria sido estopado e teria andado no máximo até 200, 300 pontos. Então, teria dado um belo de um trade. Aí era mais questão de perfil operacional, ser mais arrojado para fazer essa entrada. Mas vejam que hoje, com um mínimo de análise, no 11R, você teria condição de ter bons resultados. Só fica negativo quem acaba fazendo caquinho ou antecipando a entrada, enfim, ou não analisando o contexto direito. Caso contrário, não teria por que terminar num dia negativo. As minhas entradas foram pelo 18, aí vocês vão perguntando, mas você está fazendo mais entradas pelo 18? Sim, estou fazendo, estou mais confortável, o mercado está amarrado, então eu prefiro entrar num renco maior, onde eu tenho mais tranquilidade de fazer meu trade. Mesma coisa, o mercado abriu, aqueles minutos iniciais, não fiz nada. Esse primeiro cruzamento é aquilo, a mesma coisa que eu falei para vocês. Eu não vou esperar. Ele volta, sobe. Quando ele confirma, para mim já é o momento de fazer a minha entrada. Porém, eu tinha o pivô aqui. Então, eu assumi o risco de esperar fechar mais um box para fazer a minha entrada. Quando eu faço essa entrada atrasada, eu coloco o meu stop no ponto original. Se eu tivesse entrado no ponto certo, eu vou deixar o meu stop como se eu tivesse entrado aqui. Então, nesse caso, eu vou assumir um stop quase 100 pontos maior, porque eu estou entrando quase 100 pontos atrasada na operação. Então, eu assumo esse risco. Fiz esse trade, foi o trade que eu postei, poderia ter saído melhor dele, mas eu quis segurar, porque para mim era claro que a tendência era de alta, só que ele acabou retraindo demais e como vocês sabem, eu tenho batalhado comigo mesma para fazer trades mais curtos, que eu sou o contrário da maioria, a maioria quer fazer mais longo, eu quero fazer trades mais curtos, porque eu fico tempo demais na operação, tô rica, tô pobre, tô pobre, então eu tô preferindo sair e voltar numa condição melhor. Tanto que nesse trade eu saí, deu 15 minutos, eu já estava entrando de novo porque me deu uma nova oportunidade. Quer dizer, eu não deveria nem ter saído, deveria ter me mantido no trade. Mas eu fiz essa minha entrada e nesse pullback eu entrei de novo e peguei de novo esse movimento de alta e não fiz mais nada. Depois você não entrou de novo? Não deu pullback, não entrei. Aí eu já acho que o preço pode estar esticado numa região de briga, eu prefiro ficar fora. 2 entradas, me pagou a minha meta do dia, não tem porquê eu me expor se eu não estou vendo que o dia está extremamente favorável. Quando o dia tá bom, é pau no gato, comprometo 20% da meta e vou tentando, né, outras operações. Mas como não era o caso, estava amarrado, eu preferi ficar de fora. Deu entrada de banda de Bollinger, por exemplo, eu preferi não fazer, achei arriscado. Tinha dado outras, mas num range muito curto, né, não faço esse tipo de entrada. Então,
minimamente, se você fizesse uma análise, você não teria como ter uma situação ruim no dia de hoje. Então, para mim foi extremamente positivo. Aquilo que eu falo, basta saber o que está fazendo, não ter ansiedade de clicar. Eu fiz 2 entradas hoje, bati a minha meta. Tem gente que faz 10, 15 operações, então é aquela coisa. É entender qual que é o perfil que você tem, que tipo de trade que você busca. Certo, meu povo? Hoje foram essas operações, como vocês sabem eu opero as ações também, não fico mostrando sempre porque não é o foco do canal, sei que a maioria gosta de mercado de futuros, então é o que eu mostro também para não fazer vídeos muito longos, me estender demais, certo? Então é isso, qualquer dúvida deixe aí nos comentários, um grande abraço e até o próximo vídeo.